A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui uma vez mais transmitindo a aula para o canal Minha Bíblia, Minha Vida, dando sequência às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre, o último trimestre do ano de 2021, nós estamos tratando este tema, que é o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo a essa aula. Fique à vontade para fazer suas colocações e participações, tá bom? Então, hoje a gente vai tentar resumir mais o nosso tempo, para não ficar muito extensivo. Nós tivemos uma aula semana passada, ela ficou um pouco extensa, não que seja ruim, mas se a gente conseguir ter um parâmetro de tempo, né, isso é melhor, tá certo? Então seja bem-vindo, uma vez mais, se você é inscrito, deixe comentário, se não inscreva-se e fique à vontade para opinar e deixar o seu comentário, em nome de Jesus. A lição 4, ela tem por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Lembrando que nós estamos vindo de uma série de mensagens sendo tratada de forma cronológica, de uma forma muito sistemática, muito didática e cronológica. Nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo. Na primeira lição, nós estudamos o mundo do apóstolo Paulo, que disse a respeito da linguagem da sua época, da religião de Paulo, do Império Romano, do domínio, enfim, né? Na lição 2, nós falamos de Saulo, o perseguidor, repito uma vez mais, se fez necessário para mostrar quem era Paulo antes da sua conversão. E tratamos na lição de número 3 a conversão de Saulo de Tarso, né, que foi no caminho para Damasco, que ele foi surpreendido e o próprio Cristo o surpreendeu de tal forma que ele, claro, voluntariamente, ele se converteu e passou a entender quem era Jesus e o sentido do Antigo Testamento, da Torá, dos escritos da Torá, apontarem para Jesus como o Messias. Então, hoje nós vamos falamos da conversão semana passada, e essa semana, hoje, nós vamos falar sobre a vocação para ser apóstolo. E tenho certeza que nós vamos extrair muitos aprendizados dentro dessas escrituras, com a base na Bíblia e também através do comentário do autor. Tá certo? Então, a lição de hoje, que é a lição de número 4, ela tem por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. E o texto áureo, o texto que coroa esse tema, ele está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática vai me dizer o seguinte: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. A leitura bíblica em classe, que está em Atos 9, do 15 ao 22, e também Gálatas, capítulo 1, do verso 11 ao verso de número 18. Atos 9 vai me dizer o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus
que era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, e provando que aquele era o Cristo. Gálatas 1, a partir do 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Jesus, a igreja de Deus, e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Tendo lido aí a nossa leitura bíblica em classe, que é a base de todo o comentário, lembrando que sempre em um estudo bíblico a Bíblia permanece, né? Todo o comentário acima eu digo assim, sobre, ela tem que estar sobre a Bíblia, ela não pode estar acima como autoridade. Então a base, ela sempre vai ser a Bíblia Sagrada. Então vamos lá, já partindo para a introdução da lição, no qual diz: nessa lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Nós não vamos nos ater agora à introdução, porque no decorrer dos tópicos nós vamos ter um desenvolvimento de todo o assunto que já foi lido aqui. O tópico de número 1 vai me dizer o ponto de partida para a vocação de Paulo. Chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. E ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente, quando o nosso Senhor Jesus diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Só recapitulando, a cena aí do primeiro número 1 do tópico 1, a Bíblia afirma, e o próprio apóstolo Paulo ele escreve sobre isso. Ele diz que a sua vocação, a sua chamada para o ministério tinha sido algo que tinha sido elaborado não apenas naquela ocasião, mas era algo que já estava pretendido. Deus já sabia de antemão o que ele iria fazer. Exaltamos aqui a presciência de Deus, o fato de Deus saber de tudo o que vai acontecer, mesmo antes disso ocorrer.
né? E uma dos destaques que estão aqui é justamente a parte que diz respeito à chamada, vocação, o chamamento de Paulo para o ministério, para servir a Deus, para prestar um serviço a Deus. Então, na presciência de Deus. E já abrimos um parênteses, visto que podemos aplicar parte dessa mensagem à nossa própria realidade. Todos nós, de antemão, somos conhecidos de Deus desde o ventre da mãe, desde antes de termos nascido. E sabemos que para a salvação e uma vocação há, desde antes que a gente nos entendêssemos por pessoas, desde o ventre da nossa mãe. Lembrando bem que no caso de Paulo, e isso nós podemos aprender também juntamente, que ele era vocacionado desde o ventre da sua mãe, mas a questão da aceitação em relação à salvação era uma coisa que ele poderia ou não aceitar, ele poderia ou não rejeitar, mas por bondade de Deus e para uma bem-aventurança do próprio apóstolo, ele, além de entender a vocação, passar a entender a vocação a partir daquele momento, ele também aceitou a condição de Cristo, sendo Cristo Senhor e Salvador, tá? E aí, Deus, o cenário é aquele. Paulo, ele é abordado por uma luz mais forte do que a luz do meio-dia no caminho de Damasco, e ali Jesus fala com ele. Depois disso, ele vai para uma rua chamada Direita, para a casa de um homem de nome Judas, e Deus manda um discípulo seu, por nome de Ananias, ir até Saulo, pôr as mãos sobre a sua cabeça e orar por ele, né? Houve uma objeção por parte de Ananias no primeiro momento. Por quê? Porque Paulo era uma ameaça, ele era alguém que perseguia e matava. Então houve uma rejeição, mas ele se rendeu à voz de Jesus e foi e orou por Paulo. Ao entrar naquela casa, ele saúda: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, mandou que eu viesse até você. Pôs a mão na cabeça de Paulo, as escamas dos olhos, porque Paulo estava cego anteriormente, abre-se os olhos de Paulo. Naquele instante, Paulo é cheio do Espírito Santo e posteriormente é batizado em águas. Então já aprendemos que foi a presença do Espírito estava ali, o Espírito de Deus, e posteriormente ele tomou a decisão de batizar em águas, visto que já era um homem adulto e passou a ter ciência, passou a entender o cristianismo naquela ocasião, entender que Jesus era o Messias. E aí é enfatizado pela boca de Ananias qual seria a dimensão do ministério, do alcance do ministério do apóstolo Paulo, visto que ele diz que vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para que levar meu nome diante dos gentios, gentios, depois dos reis e dos filhos de Israel. Então, o ministério de Paulo seria abrangente. Partindo já para o número 2, para ganharmos tempo, nós vamos ver aqui no 2, um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, ou seja, um novo pensar, um novo modo de agir, um novo homem. Depois que ele passou pelo novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito. Isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele foi imergido, ele foi mergulhado, inserido em um revestimento sobrenatural da presença de Deus na sua vida. E aí diz o texto, nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é o que confirma a palavra e a obra. Fazendo uma analogia, quando alguém recebe o batismo do Espírito Santo
junto com o batismo no Espírito Santo, pode sim já vir junto com o batismo no Espírito Santo uma capacitação extra para que se faça a obra de Deus, para que se faça aquilo a qual a pessoa foi vocacionada. Exemplo bíblico está diante de nós estamos falando de Paulo, é que naquele momento ele recebeu o batismo no Espírito Santo e o que ele recebeu naquele momento é confirmado ao longo da caminhada, porque este homem, por nome Paulo, ele passou a ser usado por Deus de uma maneira poderosa, através da pregação, através de cura, através de prodígio e através de sinais e maravilhas. Era para eu ter aberto esses parênteses no início da aula. Nós queremos fazer saber que todas as pessoas que fazem parte de uma igreja, está ligada a Cristo, elas não são apenas, entre aspas, crentes de banco. Todo e qualquer indivíduo ele tem um chamamento, ele tem uma vocação de algo que seja para ele fazer para o reino de Deus. Então eu motivo você desde já, a procurar entender diante de Deus qual é a sua chamada. Para o que você foi chamado no reino e o que você vai executar. Tenho certeza que se você orar humildemente, Deus vai revelar isso ao seu coração e você vai conseguir desenvolver isso gradativamente na dependência e cheio da presença do Espírito Santo na sua vida. Prosseguindo, o número 3, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Isso aqui é uma pergunta. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Exemplo, Abrão passou a ser chamado Abraão. Lá nós vamos ver essa referência em Gênesis 17, o verso 5. Jacó foi mudado para Israel, Gênesis 35, 10. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Isso está em Marcos 16. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. E não há qualquer menção na Bíblia. Como eu disse, a nossa base é a Bíblia. Não há menção da mudança do nome de Saulo para Paulo. Mas nós temos uma explicação. O que explica a mudança de ênfase do nome Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado, ou seja, pegando o nome Saulo e transliterando para o português, aportuguesado vem de Saul. E o nome Paulus vem do latim. Paulo, aportuguesado é Paulus, que vem do latim. Sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Ou seja, vou resumir essa parte. Deus não mudou o nome de Saulo. Deus não mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo. Na verdade, como ele também tinha dupla cidadania, ele era um cidadão judeu e, ao mesmo tempo, um cidadão romano. E como cidadão romano, ele usava o nome Paulo. E o que isso tem a ver com o ministério dele? Pelo fato de ele poder usar a identidade do seu nome como Paulo, então isso lhe dava melhor acesso à pregação aos gentios. Gentios são os não-judeus. Então, quando ele se apresentava como Paulo, isso dava uma maior abertura social. E nós cremos que tudo isso, até nisso, foi uma estratégia do próprio Deus com o objetivo de alcançar vidas para o seu reino e para que o ministério aos gentios ele fosse desenvolvido, fosse efetivado. Nós já vamos fazer a síntese, um resuminho aqui do tópico de número 1, que diz assim: o ponto de partida para a vocação de Paulo foi a presciência divina e a pessoa do Espírito. Então, Deus o chamou de antemão, antes do ventre da mãe. E a confirmação e a capacitação
Nós vamos dizer isso aqui em algum lugar das próximas leituras. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Tópico 2 vai dizer uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. 1. Saulo viu o esplendor glorioso de Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente a Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para que a vida daquele que mais tarde seria o embaixador de Cristo entre os gentios. Então, quem chamou, quem vocacionou e quem chama ainda nos dias atuais alguém para trabalhar para o reino de Deus, essa pessoa é Jesus Cristo. No caso de Paulo, ele teve aquela visão do Cristo ressurreto em glória, tanto é que ele caiu em terra e ficou cego. Isso Deus não deixa de chamar ainda pessoas para trabalharem no seu reino. O número 2 do tópico 2 vai me dizer o seguinte: uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Ou seja, qual era a vontade de Deus para esse homem de nome Saulo? Era torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Então, o objetivo de Deus em relação a Paulo era justamente isso. Paulo seria um representante do reino de Deus na terra e seria um pregador do Evangelho. Na sequência, nós vamos ver, não por acaso, as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, ele, quando começava a escrever as suas epístolas, ele fazia questão de dar ênfase, de enfatizar quem era aquele que o havia chamado, que era a própria pessoa de Jesus. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém nem por uma comissão de apóstolos formado por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus por Ananias, discípulo fiel de Cristo. Em Damasco, vá, porque este é para mim o instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. A ênfase que nós queremos dar aqui é que já havia o colégio apostólico, formado pelos 12, menos um, claro, que foi o Judas, então o colégio de 11. E observação, quando Paulo foi chamado por Deus, ele não foi atrás dos apóstolos, né? Que, claro, tinham até determinado ponto autoridade, né? Eles tinham autoridade para delegar algo, mas não foi necessário na vocação de Paulo. Por quê? Porque foi uma vocação, uma chamada muito pessoal, muito pessoal. O que eu aprendo? Deus pode me chamar sem usar pessoas? Claro, ele pode chamar sim, mas é preciso passar por um crivo dentro da instituição que fazemos parte, desde que essa instituição esteja ligada ao reino de Deus, à sã doutrina. É claro que, naturalmente, Deus chama no particular e o ministério, a igreja local, ela reconhece publicamente. Então, nós vamos ver situações e situações. Já adiantando, que lá na frente o ministério para apóstolo ele é confirmado em um momento em que Barnabé e Saulo e os demais irmãos estavam orando e o Espírito de Deus se moveu e mandou separar. Então nós vamos ver que ali estava em uma igreja também. A primeira chamada inicial foi muito particular. E assim né? As pessoas sabem. Eu acredito que o Espírito de Deus comunica o seu coração quando elas estão sendo chamadas para trabalhar na obra de Deus. Então,
nós vemos aqui que o próprio Cristo, ele é que confirma isso. Ananias, com autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, uma visão foi o encontro de Saulo na rua chamada Direita, e lá chegando e pôs as mãos sobre Saulo. O número 3 do tópico 2 vai me dizer o seguinte: a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor, que ele era antes, né, como estudamos em lições anteriores, de perseguidor dos perseguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo, que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou e surpreendeu e chamou pelo seu nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. Nós estamos falando de vocação, mas existe algo que precede a vocação, que é a conversão, que é o encontro real com Deus. Ou seja, Deus não vai colocar na sua obra alguém que antes disso não passou por uma transformação da vida, da própria vida, porque quem era Saulo e quem ele passou a ser. E assim é. Tanto é que ele escreve em determinado ponto, 2 Coríntios 5,17, vai escrever: mas agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, antes dele realmente assumir uma postura como um ministro, como um apóstolo, como um pregador, ele primeiro passou por uma transformação de vida. Então não adianta alguém se autotitular pastor, presbítero, diácono ou qualquer outro título. Não vai adiantar se autotitular sem a confirmação de Deus. Não adianta, né? Infelizmente é o que nós vemos muitas vezes, pessoas que da noite para o dia elas pensam que porque talvez tenham uma certa bagagem teológica, tem um certo conhecimento, uma certa influência, até mesmo espiritual, elas pensam que podem titular-se, e aí que vem o início de um grande fracasso, porque aquele a quem Deus não chamou, ele não vai prevalecer. Ele pode até por um tempo, né, criar uma fantasia, chamar adeptos a pró si, mas quando chega o tempo da dificuldade, da aprovação, dos testes, né, visto que não se vive de fantasia dentro do reino de Deus. A pessoa tem que ser original e autêntica. Nós vamos já partir para a síntese do tópico de número 2, no qual vai me dizer o seguinte, vai me dizer: a visão gloriosa do Cristo ressurreto mudou definitivamente o rumo da vida de Paulo. E assim é. A chamada para o ministério, para o reino de Deus, para fazer algo para o reino de Deus, muda totalmente a nossa vida. Não conseguimos ser mais as mesmas pessoas desde que nos submetamos à vontade perfeita, boa e agradável da pessoa bendita de Jesus Cristo. Partindo já para o tópico de número 3 e, consequentemente, daqui a pouco nós estaremos fazendo a conclusão. Tópico de número 3 vai me dizer: vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma pregação austera, silenciosa e de comunhão com Deus e de reflexão. Então, recapitulando, Paulo é abordado no caminho de Damasco, Paulo recebe a oração, Paulo converte, depois Paulo recebe a oração, recebe a cura, recebe o batismo do Espírito Santo, passa também pelo batismo em águas. Depois disso, ele prega em Damasco, há uma grande rejeição, vai até Jerusalém, há uma grande rejeição por parte. Após isso, ele toma a decisão
de ir para o deserto da Arábia. E ele precisava, por que ele fez isso? Porque ele precisava agora refletir na sua chamada e melhor se preparar para fazer aquilo que Deus o chamara para fazer. Então, ministérios, serviços não nascem da noite para o dia. Se você, por acaso, estar sendo tentado a querer acelerar o processo de Deus na sua vida, reavalie-se, conjecture melhor, pense melhor sobre o assunto. Por quê? Porque a maturidade de um chamado, ela não acontece da noite para o dia, ela é uma preparação. Então Paulo foi para o deserto da Arábia, em vez de ir para Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele se afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades e ele era totalmente desconhecido. Então foi também uma estratégia de Deus levar Paulo para uma região da Arábia, deserto, onde havia nômades, porque de certa forma ele estaria se protegendo das autoridades judaicas que queriam matá-lo, né, por causa da sua conversão também, e também estaria protegido da autoridade romana. Então foi uma maneira estratégica que Deus usou para preservá-lo, e não só preservá-lo. Nesse período de 3 anos ali, na Arábia, ele estava sendo ensinado pelo próprio Cristo, a qual se manifestava a ele para mostrar que os escritos da Torá, do Antigo Testamento, tinha tudo, era tudo concernente à vinda de Jesus Cristo e à vinda do Messias. As lições, número 2, do tópico 3, as lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos, com dúvidas, oposição e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia e ficou ali 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo, ou seja, naquele momento de solidão, era um tempo de fazer se conhecer por dentro, conhecer seus próprios pensamentos, suas próprias convicções. E agora as convicções que ele tinha sobre o judaísmo passava por um crivo, por um formato que deveria ser usado para cada vez mais provar quem era Jesus para as pessoas. Então ele precisava desse preparo, porque quando ele voltasse, ele ia enfrentar grandes dificuldades na sua vida. Ele ia enfrentar perseguições, apedrejamentos, naufrágios. Ele ia enfrentar rejeições, incompreensões, enfim. E por isso que ele precisou ter um preparo particular com Deus. E assim é. Não adianta entendermos que a chamada é imediata. Nós passamos por um processo de testes para que possamos crescer e para que posteriormente possamos, através do nome de Jesus, ter um bom desenvolvimento ministerial. Olha, esse período serviu para Paulo reavaliar si mesmo, nós já dissemos, suas crenças, convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, naquele espaço de 3 anos, ele colocou o seu aprendizado com os ensinamentos de Cristo um frente ao outro, para chegar a uma compreensão. E lembrando que posteriormente ele se tornou, depois de Jesus, um dos maiores pregadores do Evangelho. Ele se tornou uma das principais pessoas que contribuiu para a expansão do Evangelho no reino de Deus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Então, ele teve melhores condições intelectuais, emocionais, espirituais, para que quando voltasse da Arábia e tivesse um encontro com os discípulos,
ou com a oposição ao evangelho, ele pudesse melhor argumentar, não somente com argumento literário, mas também, além do argumento, com a graça de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Número 3, do tópico 3, como eu disse, a gente está quase partindo aí para a conclusão. Mais lições do deserto. Saulo passou a usar seu nome romano, Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista e do judaísmo. Então, aquele momento foi o momento dele pegar tudo que ele conhecia acerca da sua antiga religião, que era o judaísmo, ver o que ele poderia adequar à realidade do cristianismo ou não. Então ele também, naquele momento, serviu para ele se despir, tirar fora toda a filosofia que não estava de acordo com o cumprimento da Torá, com o cumprimento da graça de Deus, com a revelação de Deus. Então muitas coisas ele teve que abrir mão, e isso Deus pode fazer na nossa vida quando nós tomamos um momento particular com Deus e pedimos ao Espírito Santo: me ensina aquilo que eu não sei, me revela aquilo que eu preciso compreender melhor. E isso, meditando nas Sagradas Escrituras, que a Bíblia é sagrada, tenho certeza que em dado momento o Espírito de Deus vai vir com a revelação no íntimo do nosso ser, no nosso espírito, mostrando a razão de seguir a Jesus, de defender a Jesus, de pregar a Jesus. Então isso também faz parte da nossa chamada, procurar entender quem é Jesus para melhor servi-lo e melhor pregar, expandir isso, divulgar às pessoas quem é Jesus. No deserto, o que Paulo aprendeu? Aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Então, no deserto, com quem ele poderia contar? Claro, ele estava ali num grupo de nômades, mas ele não estava contando com eles. Ele precisava e era momento de depender unicamente de Deus. Então, a força e o poder que ele tinha antes, baseado na sua religião, na sua filosofia, nas suas crenças pessoais, foi destruída. Claro que ele pôde aproveitar aquilo que era útil em relação à sua crença, que mostrava Jesus às pessoas. E até ao coração dele ele precisava dessa revelação. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto, já lemos, esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode depender de Deus. Por isso, Paulo descobre também na experiência do silêncio e da solidão, no deserto, que as coisas de Deus não são do modo como ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Então, no momento de solidão, devemos orar. No momento de solidão, devemos falar com Deus e perguntar a Deus o motivo daquilo. O motivo de Paulo está explícito aqui. Ele tinha que lançar toda a sua dependência, ele tinha que abrir mão de todo o seu orgulho, a qual ele tinha a sua velha religião, mas agora apoiar-se totalmente na dependência de Cristo Jesus. Então existem situações de solidão na vida do homem que existe um propósito da parte de Deus. Não é para destruir aquele que tem uma chamada, uma vocação de Deus, tem uma chamada de Deus. Então a solidão muitas vezes vai nos levar a uma maturidade, a entender que não são os recursos humanos, que não são as pessoas, que não são aquilo que está em torno de nós, que até mesmo poderia contribuir. Mas aí chegamos à conclusão
que só Jesus pode nos valer nos momentos mais difíceis, nos momentos de maiores desafios da nossa existência. Partindo agora para a síntese, o resuminho, do tópico de número 3, a vocação de Paulo foi aperfeiçoada no deserto, pela qual o apóstolo passou durante 3 anos. O deserto, na Bíblia, sempre vai ser um lugar de treinamento. E a gente pode destacar Moisés, o seu ministério só teve propulsão e ele só ouviu a voz de Deus, a sarça ardente, quando ele estava no deserto. Elias, foi no deserto que ele fugiu para encontrar respostas de Deus, e Deus, por bondade, dentro daquela caverna, respondeu ele. Agora, o exemplo máximo que eu gostaria que você refletisse é que até mesmo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi levado ao deserto e ali ficou 40 dias e 40 noites, e depois ele ainda foi tentado por Satanás, mas ele prevaleceu. Então, acerca dos desertos da vida, dos desertos ministeriais, nós temos exemplos enfáticos e exemplos de vitória. Nós não temos exemplos de fracasso, pessoas que passaram em meio ao deserto, a aridez espiritual, a dificuldade, a falta, mas quando elas dependeram totalmente de Cristo, de Deus, elas sobressaíram. Diz o texto que Jesus, após ter sido tentado por Satanás, a Bíblia diz que vieram os anjos e o serviram e ele se alimentou. Ou seja, Deus sempre vai ter uma provisão em meio ao deserto. Foi no deserto que 40 anos o povo esteve, e ali os seus calçados foram conservados, e eles beberam a água da rocha, eles foram iluminados por coluna de fogo, eles foram aquecidos pela própria presença de Deus. Por isso eu digo, finalizando essa aula aqui, antes de partir para a conclusão, não tenha medo do chamado de Deus para a sua vida, não tenha medo do que você vai enfrentar ao ser vocacionado. Então somente diga, assim como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Passando para a conclusão, a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos os chamados de Deus para a nossa vida. Então o autor foi formidável na conclusão dessa lição que nós estamos chegando ao final aqui. A grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar. Então Deus continua chamando pessoas, e muitas vezes ela passa pelos chamados desertos da vida, e às vezes nem sempre vai ser tão confortável. Deus nos tira da zona de conforto para nele encontrarmos conforto. Deus nos tira muitas vezes da área da prosperidade para entender que Ele é a base de toda a prosperidade. Deus nos tira talvez das fontes dos mananciais por um momento para entender que Ele é a fonte de toda água que transmite vida ao nosso ser. Por isso, o meu conselho que eu compartilho nessa ainda transição de manhã é que você fique na expectativa e atente e tenha sensibilidade em saber que Deus está chamando você para o propósito de salvação e para o propósito de uma vocação, de fazer algo para o reino de Deus. Como eu disse inicialmente, não existem crentes de banco, pessoas que estão ali somente por estarem ali. Todos nós, independente das coisas mais simples ou complexas que possamos fazer, nós sabemos que isso tudo foi vocacionado por Deus. Foi Ele que nos deu o privilégio de fazermos algo para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e nós assim finalizamos desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.